Bora historiar! E o assunto dessa aula de hoje vai ser o Brasil pré-colonial, que é aquele momento onde houve encontro entre os colonos e os nativos que já estavam aqui no Brasil. É um período muito importante, tanto para a nossa história do Brasil, quanto para os vestibulares, Enem, Unesp, Fuvest. É muito importante a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Então vem comigo! Oi gente, eu sou o Gabriel. Eu estou aqui para explicar a história um pouco mais descomplicada. E hoje o assunto da aula vai ser Brasil pré-colonial. Sapeca o seu dedo no like, deixa um comentário, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho de notificação para não perder nada. E vamos falar de coisa boa, que é a história do Brasil. Bom, esse período da história corresponde dos anos de 1500 até 1530, onde foi aquele primeiro encontro entre portugueses e nativos. E bom, nesse período, uma das principais atividades era a exploração do pau-brasil e a mão de obra indígena. Além disso, a gente tem que se perguntar, por que é período pré-colonial? Bom, é período pré-colonial porque Portugal não tinha aquele interesse de povoamento do território. Então, como não tinha uma política de povoamento, não se podia falar que era uma colonização efetiva. Por isso, pré-colonial. Aí a gente pensa, mas cara, por que foi Portugal que foi o primeiro a chegar aqui no Brasil? E é importantíssimo a gente saber disso, porque assim, naquela época, lá no século XIV, houve a unificação da monarquia portuguesa. Então Portugal já estava com uma estabilidade política. Estava muito importante, porque nos seus vizinhos, os países europeus, estava todo mundo em uma guerra daquilo, outro. Então eles não estavam um pouco estabilizados, eles não estavam com uma estabilidade política. Além disso também, Portugal tinha um impulso comercial e estava fazendo grandes expansões marítimas comerciais, o que foi um grande causador da chegada do Portugal aqui na América. Cara, além disso tudo, Portugal tinha ainda a sua posição geográfica, que era muito favorável para a sua expansão comercial marítima. E além disso, o impulso comercial fazia com que ele ficasse nas nuvens. Portugal estava aquela famosa frase, tudo para todos. Ele estava nas nuvens, e isso foi muito importante. E aí o que aconteceu? Chegou o grande momento, que foi Portugal na América. Isso aconteceu lá no dia 9 de março de 1500, quando Pedro Álvares Cabral zarpou do porto lá de Lisboa, em Portugal, com 13 caravelas, em direção à Índia. Só que não chegou à Índia em momento algum, porque ele foi redirecionado aqui para a América. Bom, essa discussão é muito fundada pelos historiadores, porque ninguém sabe se foi uma coisa que aconteceu porque eles queriam ou não. Mas isso não cabe a gente discutir. Vamos falar de coisa boa, porque no dia 22 de abril de 1500 eles chegaram aqui na América, tiveram um encontro com o índio. Não foi muito harmônico, só que teve um encontro. E foi aí que começou o período pré-colonial. E esse período da história foi marcado pelo intenso falta de interesse de Portugal. Porque vale a gente lembrar que Portugal estava interessado, na verdade, com o seu comércio lá nas Índias. Ele estava pouco se lixando com o que estava acontecendo aqui no Brasil. Óbvio que ele queria manter o território, porque é um território. Mas ele não queria investir no Brasil. Ele estava preocupado com o comércio com as Índias, porque dava muito mais lucro. Aí Portugal pensou, cara, é um território, eu não posso deixar ele lá sozinho, porque senão eu vou perder ele. E foi aí que Portugal começou a fazer as suas primeiras campanhas de exploração. Nos anos de 1503 a 1505, ele colocou a responsabilidade em Fernão de Noronha. Fernão de Noronha era um cara que tinha a responsabilidade de fazer uma exploração da área. E nesse período, a principal atividade que aconteceu no Brasil foi a exploração do pau-brasil, que era uma árvore muito encontrada aqui no Brasil e fazia uma espécie de tinturaria. Era muito utilizada pelos europeus lá nos países da Europa, obviamente. Então, com as monarquias, com as tinturarias das roupas vermelhas que estava muito na moda no período, foi aí que foi uma grande utilização dessa matéria-prima. E aí o que aconteceu? A gente precisa lembrar que assim, Portugal, os portugueses na verdade não iam sair lá da Europa para vir cortar pau-brasil aqui numa selva perigosa. Isso não iria acontecer.
eles fizeram um negócio com os indígenas, que foi chamado de escambo, que é basicamente isso. Anota aí no caderno. Os portugueses faziam os acordos com indígenas, que se baseava em quê? Os indígenas faziam um trabalho pesado, ou seja, cortava, transportava as madeiras para os litorais. E os portugueses, em recompensa disso, davam bugigangas, espelhos, ceifas, machados, coisas que não eram muito do domínio dos indígenas e nem da cultura indígena. Então foi isso que foi chamado de escambo, esse acordo. Aí a gente se pergunta, mas para onde que iam essas madeiras até chegar em Portugal? Elas iam para uma espécie de armazém que ficava no litoral brasileiro e era chamado de feitorias, esses armazéns. Então os indígenas arrancavam as madeiras e levavam até as feitorias, e das feitorias, que é tipo um entreposto, era levado para a Europa. Então nesse primeiro período econômico do Brasil, que foi o período da extração do pau-brasil, Portugal estava tanto com as suas ideias lá nas Índias, como recebendo lucro do Brasil também. Só que aconteceu um período da história que foi o seguinte: as Índias já não estavam dando mais tanto certo para Portugal. Estava tendo um declínio e Portugal acabava perdendo um pouco da sua lucratividade que estava tendo lá na Índia. A gente tem que lembrar também que tinha aquele Tratado de Tordesilhas que dividia as Américas entre espanhóis e portugueses. Só que esse tratado não era muito bem aceito pelos países europeus, em especial a França. E a França, ela estava muito dentro dos processos de contrabando que acontecia aqui no Brasil. Então Portugal estava com medo de perder a sua terra pelos franceses. Então aí ele começou a fazer uma administração um pouco mais efetivamente de colonização. Até porque nesse período era constante ver franceses aqui nas costas brasileiras, era constante ver piratas nas costas do Brasil, sempre querendo fazer roubo, furtos e contrabando de cargas. E aí o que Portugal resolveu fazer? Em 1534 ele resolveu fazer uma política que já adotava em suas outras colônias, que era aquela das capitanias hereditárias. Então ele dividiu todo o território brasileiro em 15 capitanias hereditárias. E essas capitanias elas eram cedidas por pessoas de pequena nobreza portuguesa. E toda a administração realizada nesse local tinha que ser enviadas para os portugueses que estavam na metrópole. Então, dessa forma, Portugal conseguiu enxergar uma forma de administrar um pouco melhor e garantir a efetiva colonização da colônia. Só que esse assunto a gente vai ver no próximo vídeo, que é de capitanias hereditárias, e você não pode perder porque é um conteúdo que é muito complementar a esse e muito importante. Enfim, recapitulando o vídeo, a gente começou falando que Portugal não tinha uma efetiva colonização aqui no Brasil, porque não queria um povoamento. E depois a gente percebeu que Portugal estava muito interessado nos comércios com as Índias e não estava tanto com interesse aqui no Brasil. Só que mesmo assim, fez campanhas exploratórias e fez a primeira atividade econômica do Brasil, que foi a extração do pau-brasil, a madeira que era muito conhecida pela sua tinturaria. Portugal começou a vivenciar um pouco de problema com seus comércios nas Índias e começou a investir um pouco mais de atenção aqui na colônia. E o que ele fez? Dividiu os territórios em capitanias hereditárias. Esse é o Resumão Express e aqui a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, entendido e amado essa aula, porque a história do Brasil é muito importante para a nossa vida e para os vestibulares. Enfim, vejo vocês todas as terças e quintas às 7 horas com histórias saindo diretamente do forno. Ó, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e ativa o sininho de notificação. Tchau!